Trabalhar em uma mina de carvão envolve uma grande variedade de perigos de vida que a maioria dos mineiros já aprendeu a aceitar. Quando uma catástrofe inacreditável acontece, amigos serão separados e alguns não sairão vivos. Este é o Fatal Breakdown do desastre na mina Knox. Trabalhar diariamente em uma mina de carvão envolve riscos constantes. Joe, Francis e Ben, funcionários da companhia de carvão da Pensilvânia, iriam trabalhar na mina River Slope naquele dia. A empresa deles arrendou as operações para a companhia Knox de carvão e os rapazes estavam lá para tarefas importantes. Joe Stella era topógrafo e inspetor. Ele verificaria as operações para confirmar o cumprimento das normas e continuaria atualizando o mapa da mineração em andamento. Francis Burns e Benjamin Boyer, colegas de trabalho, eram membros seniores da equipe da empresa de canetas, com 62 e 55 anos. Francis era inspetor e queria avaliar o sistema de bombas no nível mais baixo da mina. Ben, chefe dos eletricistas, iria inspecionar a fiação das bombas de drenagem que deveriam retirar a água da mina. A água pingava e vazava sem parar por causa da água da superfície, do derretimento da neve e do transbordamento do rio, que invadiam as câmaras da mina. Alguns homens reclamaram recentemente que agora estavam trabalhando de capa de chuva porque o gotejamento constante de água tornava impossível ficar seco. Francis e Ben iriam até a veia de cinza vermelha, onde a bomba parecia ter problemas. Joe passaria por diversas veias e áreas da mina ao longo do dia. Os homens conversavam enquanto desciam a rampa do rio para entrar na mina e começar o trabalho às 7 da manhã de 22 de janeiro de 1959. Eles não faziam ideia de que apenas um deles conseguiria sair daquela mina. A mineração de carvão é uma profissão extremamente perigosa. Não recomendado para claustrofóbicos, pois o teto é baixo e túneis estreitos ligam as veias de carvão. Nada nisso era para os delicados. O número de mortes por trabalhador faz com que seja considerada uma das profissões mais perigosas do mundo. O risco de desabamento, explosão, inundação ou intoxicação por gás faz parte do trabalho diário. Os 81 homens que entravam na mina River Slope, em Port Griffith, Pensilvânia, estavam acostumados ao risco constante, mas continuavam o trabalho perigoso para sustentar suas famílias. Nesse dia, a maioria dos homens foi para a área May Shaft da camada de carvão Pittston. A camada de carvão era de boa qualidade e estava perto da superfície. Eles expandiram a mineração para uma área da camada antes proibida. Só Jim, Charles e Joseph trabalhariam na camada Marcy, logo sob a Pittston, tentando abrir uma conexão para facilitar futuras escavações. Fred e Frank também limpavam a área acima. John Williams, subencarregado, era responsável pelos homens na mina hoje. Ele estava verificando o progresso do túnel de ligação quando Fred e Frank desceram para pedir que ele fosse dar uma olhada na passagem acima. Eles ouviram os estalos e correram para avisar o chefe. Esse estalo costuma ser madeira, suportando o peso excessivo do teto. Um desabamento poderia ser iminente e eles precisavam avisar o capataz. João disse ao grupo que estava trabalhando na conexão para ir em frente e fazer a pausa para o almoço, pensando que talvez precisasse da ajuda deles com reforços mais tarde. Jane, Charles e José quase terminaram de carregar o carrinho e decidiram concluir antes de subir. Quando João, Fred e Franco entraram na veia Pittston, perto da rampa de saída, ouviram o som estrondoso de um trem de carga avançando em sua direção. Em um momento chocante de terror, a água irrompeu pelo teto em uma explosão de ondas frias e geladas que invadiam o corredor e enchiam o pequeno espaço em apenas alguns segundos. Eles correram por suas vidas, subindo 200 pés pela rampa, inclinada ao longo do rio que levava para fora da mina. João foi direto para o escritório e pediu para que todos saíssem da mina.
As chamadas começaram para as estações de trabalho. Eles só receberam ordens para tirar todos da mina sem explicações do ocorrido. Alguns homens viram como um pedido urgente, outros apenas prepararam suas estações para o almoço. Os homens saíram em massa da mina pelo Poço May, tentando entender o ocorrido. Em poucos minutos, viu o que ocorreu. Um grande redemoinho girava nas margens do rio Susquehanna. Era inacreditável que o rio descesse direto para a mina sem barreira. 81 homens foram trabalhar na seção River Slope da mina, mas ao se reunirem, só contaram 36. Onde estavam os outros 45 homens? Marcy, Jean, Charles e Joseph finalizavam a limpeza dos detritos de rocha da escavação na veia. Ao sair para ver o que deixara Fred e Frank nervosos, John notou que eram 11h40 horário ideal para um almoço antecipado. Mas a equipe queria carregar o último vagão antes de partir. De repente, ouviram o rugido da água vindo pelo poço de acesso. O barulho dos vagões e ferramentas de metal era assustador e compreensível. Era uma inundação e os homens estavam presos. Aquela parte específica da veia era o fim da linha. Sem outras saídas nesse nível, só restava seguir em frente. O volume de água que entrou no corredor era avassalador e os homens teriam pouca chance de conseguir passar por ele. Eles estavam presos. Na veia Pitstone, os homens escaparam da mina, mas muitos não tinham como fugir. A água gelada avançou ruidosamente em direção à jaula que poderia salvá-los. Mike, Dan e Willie lutavam contra o fluxo intenso, tentando se puxar até a jaula do Poço May. Mike segurou a jaula com uma mão e olhou para os dois amigos. Foram puxados pela água que subia e arrastados rapidamente pelo caminho. Mike foi forçado a subir com a jaula antes que o nível da água subisse acima de sua boca e ele se afogasse nessa armadilha de metal. Subir da água era devastador, sabendo que havia homens na mina sem conseguir sair do Poço May. Um grande grupo de homens escapou das águas furiosas, mas não conseguia voltar à saída do Poço May. Eles eram liderados pelo assistente de capataz Myron Thomas e pelo topógrafo Joe Stella, que tinha um mapa. O grupo de 33 homens seguia para a saída mais próxima, a rampa do declive do rio. Eles atravessaram a água escura que cobria o chão do túnel. Ao se aproximarem das passagens superiores, a água subia e os caminhos eram bloqueados por fortes fluxos. Eles não conseguiam sair pelas saídas principais e a água subia acima dos joelhos. Por sorte, estavam com o único que conhecia todas as áreas do complexo de minas. Joe Stella, topógrafo da empresa de canetas, carregava seus próprios mapas desenhados. Ficou claro para ele que havia apenas uma possível saída, um antigo poço chamado Poço de Ventilação Águia. Fora de uso há muito tempo, os níveis da mina ligavam-se a outras operações, permitindo que os homens acessassem outro local e usassem o poço de ventilação como saída. A realidade da mineração é que as coisas nem sempre são ordenadas e organizadas, e certamente não são registradas perfeitamente em todas as etapas. Existiam caminhos fora dos mapas e câmaras ampliadas por dezenas de metros sem permissão ou registro. A companhia de carvão, Knox, buscava maximizar os lucros do contrato de mineração da propriedade da Companhia de Carvão da Pensilvânia. Eles deveriam manter registros e permissões adequados para sua extração de carvão no método Room and Pillar. Inspetores estaduais e locais visitaram recentemente a mina e confirmaram que tudo seguia como planejado. Joe Stella era inspetor da companhia Penn e já havia relatado que a veia Pitstone era minerada além dos limites aprovados. Embora o limite aceito exigisse pelo menos 50 pés de rocha, separando o leito do rio da operação de mineração, eles haviam solicitado um ajuste para 35 pés. A veia passava sob o rio Susquehanna e eles a seguiriam rumo à zona de perigo.
A espessura exata era conhecida em certos locais porque furos de sondagem foram perfurados na rocha. Baseados nesses furos de sondagem, estimava-se a espessura esperada e a companhia de carvão Knox parecia minerar conforme as regras. A nova área de mineração na camada de carvão Pittston ficava sob o leito do rio, com apenas 19 polegadas de rocha onde cavavam. A câmara onde Fred e Frank ouviram estalos tinha menos de 60 centímetros de arento, separando a mina de milhões de galões de água do rio. Quando a estrutura fina do teto cedeu, um buraco de tamanho médio foi aberto no teto, mas ao longo de algumas horas, o buraco se expandiu pela força da água, girando até ultrapassar 30 metros de largura. Uma quantidade imensa de água avançava sobre os 45 homens presos na mina. Joe Stella e Myron Thomas se afastavam da rampa junto ao rio, indo para um poço de ventilação a centenas de metros. Eles avançavam com cautela pela mina, passando por corredores estreitos até o nível de conexão certo. O grupo era grande e os homens se separaram com o estrondo da água e do metal. Myron e os mineiros mais jovens seguiram à frente procurando a conexão, enquanto Joe ficou para trás com alguns dos trabalhadores mais velhos. Os apelos desesperados dos homens, pedindo por favor não nos deixe aqui, fizeram Joe ficar na retaguarda, garantindo a eles que não os abandonaria. Becos sem saída e túneis alagados forçaram um caminho sinuoso até o poço de ventilação. Enquanto Joe e 6 homens avançavam pela mina, Francis e Ben foram surpreendidos pela enxurrada que desceu pelo poço do túnel deles. Eles trabalhavam nas bombas para ajudar a tirar a água que já chegava aos joelhos na mina abandonada. Eles estavam em uma situação impossível. Não havia outra saída e a água jorrava pelo único poço de acesso. Era uma realidade devastadora da mineração e parecia que a hora deles chegou. Os mapas de Joe finalmente estavam levando eles ao lugar certo. Eles acharam o poço de ventilação Águia, mas o grupo de Myron não estava. Eles devem ter pegado um caminho errado em algum lugar ou não conseguiram encontrar um caminho seco para atravessar. Ele olhou para cima esperando o céu, mas só viu terra e entulho. Ele não sabia que o poço fora preenchido anos antes com madeira, cascalho e pedras. Joe ficou atônito. Se tivessem chance de escapar, precisariam de ferramentas para abrir caminho pelo poço de 3 metros. O grupo se dividiu novamente. Desta vez, 4 homens ficaram no poço de ventilação, enquanto Joe e 2 voltaram à água para buscar ferramentas e abrir caminho. Era contra todo instinto voltar para a Utah da água e descer aos níveis inferiores para procurar ferramentas. Myron Thomas sentia o estresse da situação. Todo o esforço que Myron Thomas fazia para levar os homens até o poço de ventilação Eagle resultava em becos sem saída. Ou o nível não tinha minas nem passagens, ou o corredor estava com água até o pescoço deles. Eles simplesmente não conseguiam avançar mais. Cada recuo os aproximava ainda mais da morte. Ele precisava levar o grupo para os níveis certos, e era um labirinto de curvas, colunas, becos sem saída e conexões. Ele não tinha um mapa e, em determinado momento, eles simplesmente perderam a noção de onde estavam na mina. Estava escuro e barulhento, com ecos de água e o som metálico dos equipamentos arrastados pela correnteza. Mesmo diante do desespero da situação, Myron estava determinado a não desistir. Ele sabia que havia um caminho seco até o duto de ventilação. Os 4 homens no duto começaram a se preocupar. Joe já estava fora há quase 1 hora. Se continuassem esperando, poderiam se afogar como os outros, então decidiram agir. Eles puxaram os destroços do fundo do duto só com as mãos. Eles rasgaram até os dedos sangrarem, mas um sopro de esperança surgiu quando o ar começou a sair do duto.
Eles se ajudaram, levantando os amigos para desobstruir o duto entupido. Parecia um verdadeiro milagre quando a luz do dia apareceu depois de cavarem apenas 3 metros. O poço tinha 18 metros, mas o entulho só nos últimos 3 metros. A má notícia era que os 50 metros restantes do poço eram apenas terra arenosa e fofa até o topo. Amadeo Pancotti se empurrou pelo buraco cavado e usou os dedos para se apoiar e subir, pé por pé. Era um trabalho árduo subir por uma parede vertical de terra com pouquíssimos lugares para se apoiar. Perto do topo do poço, uma muda brotava da parede e crescia em direção ao sol 10 pés acima. Após 1 hora de esforço, Amadeu alcançou a pequena árvore e a usou para subir os 3 metros finais. Foi incrível! Ele correu por ajuda e uma equipe lançou cordas para puxar os 3 amigos. Eles contaram aos socorristas que havia pelo menos mais 2 grupos abaixo tentando sair. 6 homens desceram pelo poço de ventilação Águia e se espalharam para buscar sobreviventes. Joe e seus homens acharam ferramentas e retornaram ao poço. Eles se surpreenderam ao ver o túnel à frente inundado. Exaustos e assustados, eles buscaram novamente o caminho para o poço de ventilação Águia. Parecia uma tarefa sem esperança. A água continuava subindo em todas as direções que escolhiam. Assustava seguir, exaustos, molhados e derrotados. Após 2 horas, eles acharam o caminho de volta. Eles encontraram os socorristas vindos de cima e foram guiados às novas cordas. O alívio foi enorme. O pânico de quase morrer e a adrenalina de lutar pela própria vida virou um cansaço e exaustão enormes. Myron e seus 26 homens caminhavam pela mina há mais de 7 horas. Parecia que jamais encontrariam saída. O Poço May estava totalmente alagado e a água seguia subindo. Isso os forçava a avançar pela mina, buscando caminhos secos para áreas mais altas. Foi um momento incrível quando eles ouviram os gritos dos socorristas e rapidamente se moveram em direção aos sons para encontrar mineiros secos vindos da superfície. Foi um milagre. Eles seriam resgatados pelo poço de ventilação Águia e todos os 26 homens sobreviveriam. Eles ficaram completamente aliviados ao saber que o grupo de Joe e Stella já havia escapado por essa mesma saída. O que os homens descobriram nas horas seguintes foi que 12 homens ainda estavam desaparecidos em algum lugar e presumivelmente presos lá embaixo. Nas 24 horas seguintes, eles continuaram descendo o buraco para tentarem encontrar esses homens em alguma bolsa de ar. A inundação do rio empurrou os gases dos níveis inferiores para cima, tornando o metano um grande perigo. A água atingiu o ponto mais alto da mina. Finalmente, foi decidido encerrar as buscas no dia seguinte e aceitar que os homens certamente teriam se afogado ou sido vencidos pelos gases. Na superfície, a equipe da Companhia de Carvão Inox, junto com a Companhia de Carvão da Pensilvânia e órgãos do governo, uniram recursos para descobrir como parar o fluxo de água descendo para a mina. O redemoinho de água cresceu até virar um grande turbilhão nas margens do rio. Não havia nada para impedir o fluxo e a mina estaria completamente cheia em pouco tempo. Rapidamente, decidiram jogar tudo o que encontrassem no redemoinho para tentar bloquear o buraco e reduzir a entrada de água na mina. Usaram o que tinham de maior primeiro. Vagões e carros de carvão foram lançados dos trilhos e engolidos rapidamente pela água. Centenas de contêineres de metal, feno, lama, pedras e outros itens foram jogados lá dentro. Surpreendentemente, isso funcionou até certo ponto. O fluxo de água diminuiu, mas já era tarde para os mineiros presos. Eles só precisavam encontrar como reparar a margem do rio e selar a mina para salvar o rio e futuras operações de mineração. Nas semanas seguintes, barragens foram erguidas ao redor do buraco no rio. Assim, puderam preencher o buraco com concreto
e deixá-lo secar. A confusão de equipamentos serviu de andaime para o concreto adicionado. Esse tampão insano conseguiu reconstruir o leito do rio e devolver tanto a mina quanto o rio aos seus limites separados novamente. Esse feito incrível da engenharia era difícil de ser celebrado, considerando que 12 homens perderam suas vidas por causa da ganância. A veia de carvão sob o rio deveria ter sido mantida intacta na área proibida ao trabalho. A área de mineração estava entre dois poços de sondagem. Um tinha menos de 60 centímetros e o outro 14 metros, igual à espessura da rocha entre o rio e a mineração. Eles simplesmente traçaram uma linha entre os dois e esperavam que o local onde estavam trabalhando tivesse cerca de 10 metros, ficando dentro das regulamentações atuais. Parecia impossível que milhões de galões de água passassem acima deles, separados apenas por uma fina camada de arenito de 48 centímetros. Ninguém em sã consciência tentaria minerar aquela veia tão perto da destruição. Membros da companhia de carvão Knox acabaram responsabilizados pelas mortes. 9 dias antes do desabamento, inspetores ordenaram a paralisação, mas a companhia de carvão Knox ignorou. Investigações mostraram corrupção, suborno e crime organizado na mineração. Depois desse incidente, as minas foram fechadas e a indústria da Pensilvânia mudou para sempre.